Olá, eu sou o João Benito e gostaria de agradecer mais uma vez a sua visita aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo mostrar recursos importantes e interessantes do Excel, como nós podemos trabalhar de uma forma mais eficiente. E o objetivo dessa videoaula que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é justamente mostrar uma atividade que você consegue fazer com Excel há muito tempo, utilizando a função Cell mais a formatação condicional, para que você indique de forma automática quais são as células que estão protegidas e ou desprotegidas na sua planilha ou na sua pasta de trabalho. Precisa encaminhar uma pasta de trabalho, uma planilha para que alguém precise preencher, eu não preciso ficar sinalizando ou fazendo macro para que eu possa estar trocando cor de fundo ou fazer essa indicação. O simples fato de você fazer o ajuste da formatação, indicando quais células estarão protegidas ou desprotegidas, a formatação condicional, com o uso da função cell, se encarrega de fazer isso para você. A ideia é para estarmos mostrando para vocês com esse tipo de funcionalidade as possibilidades e as múltiplas utilizações que o Excel tem. O Excel é uma caixa de ferramentas fantástica. Nós temos uma quantidade enorme de recursos, comandos e funções ali à nossa disposição. E o que nós precisamos numa condição como essa é saber combinar melhor essas ações. E essa videoaula que está sendo disponibilizada a vocês foi extraída do nosso treinamento que está à venda no Hotmart. Nós temos lá à disposição treinamento de 3 diferentes níveis: formação inicial, produtividade e especialistas. São mais de 200 aulas à disposição, mais de 60 horas de vídeo ali disponibilizadas. E novidades ou novas funcionalidades ou outros recursos presentes na ferramenta sendo inseridos praticamente a toda semana. Convido vocês a conhecerem. Se vocês acessarem o link que está sendo mostrado aqui embaixo na tela, você pula para uma página no site da Monde, onde ele indica uma promoção, inclusive, que nós estamos fazendo agora nesse período de quarentena, onde nós estamos disponibilizando esse treinamento de 60% a 80% de desconto, dependendo do nível. Ou então você pode utilizar o QR Code que está sendo disponibilizado para você aqui no canto superior, para que você possa estar acessando essa mesma página com mais informações. Então vamos à videoaula e aguardo seus comentários ali, para que a gente possa estar apresentando outros recursos e funcionalidades da ferramenta para vocês apaixonados pelo Excel. Muito obrigado pela atenção e vamos à videoaula. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento do Microsoft Excel. Nessa nossa videoaula estaremos apresentando a vocês um recurso bastante interessante do Excel que permite que você, com o auxílio da função Cell, consiga indicar quais são as células que estão protegidas ou não na sua planilha. Isso facilita muito o trabalho de edição dos seus usuários. Vamos entender um pouco melhor o que nós podemos fazer no nosso dia a dia aqui. Você pode ativar a proteção de células. Existem diferentes formas de você estar trabalhando com isso e já vimos inclusive videoaulas onde nós abordamos essas características de proteção de célula, proteção de planilha ou da estrutura da pasta de trabalho. Agora nós vamos entender como é que nós podemos ativar esta referência e a forma com que nós podemos estar facilitando e mostrando para o usuário como ele pode estar fazendo essa edição, para evitar justamente a edição equivocada dessas informações. Mas na prática, como é que nós podemos mostrar que isto pode ser editado? Porque esse é o grande problema. Muitas vezes nós encaminhamos uma planilha onde nós temos valores que devem estar sendo digitados e esses valores são alterados, ou o espaço ou a área que você precisa de editar é alterado mensalmente ou com frequência. Então nós precisamos fazer algum tipo de apontamento para mostrar ao usuário aonde nós podemos trabalhar. Então nós vamos entender como é que nós podemos estar fazendo isso utilizando os recursos que o Excel nos oferece para isso. E o mais importante disso tudo, nós não necessitamos de VBA como a maioria das pessoas acreditam, e eu já vi diversas indicações, sugestões e dicas postadas em canais no YouTube ou em outros lugares, indicando que o VBA é necessário para fazer esse tipo de ação. Não, não é. O que nós precisamos é utilizar a combinação de dois recursos do Excel, a formatação condicional com o uso da função Cell. A função Cell, objeto já de uma outra videoaula nossa, onde nós temos nessa videoaula a apresentação completa de todos os argumentos presentes ali. No nosso caso aqui nós vamos usar com o argumento proteger utilizado abordando para isso. Aonde?
ele me dará como resposta 1, se a proteção de célula estiver ativada, ou 2, se ela estiver desativada, ou 0, se ela estiver desativada. E é com isso que nós vamos estar trabalhando. Com a concatenação ou a mescla desses dois recursos, da função cell com a formatação condicional, nós vamos atingir o resultado desejado. Então vamos dar uma olhada no nosso exemplo para ver como é que nós podemos situar esse caso. Com a pasta de trabalho editando células ativada, nós vamos até a planilha de vendas e vamos entender o que nós podemos estar fazendo nesse nosso dia a dia de trabalho. Uma situação de exemplo, temos aqui uma tabela com essas informações, os dados ali disponibilizados, e eu quero sinalizar qual desses meses ele poderá editar. Então nós vamos indicar que inicialmente nós vamos selecionar aqui os dados referentes ao mês de março e nós vamos pedir Ctrl 1 e nesse caso nós vamos pedir que ele não mantenha esse mês bloqueado. Selecionamos o intervalo desejado e agora nós vamos pedir o intervalo todo de dados que eu quero cuidar do processo de formatação condicional e nós vamos solicitar ali a aplicação de uma nova regra, utilizando uma fórmula indicada para isso, onde nós vamos pedir sinal de igual, a função cell, abre parênteses, abre aspas, e pedindo a condição ou argumento proteger, fecha aspas, ponto e vírgula, e vou fazer a leitura e indicação de qual célula eu estarei utilizando para essa condição. No nosso caso, nós estamos utilizando, como estamos montando a fórmula, a partir do canto superior esquerdo do intervalo selecionado, no nosso caso aqui é B4. O Excel se encarrega de ajustar os endereços nas demais células. Sinal de igual, eu vou fazer o apontamento. Se ele for igual a 0, eu vou solicitar que aqui a formatação, no preenchimento, ele utilize essa cor amarela aqui. Um clique no botão OK, um clique no OK, e eu já tenho isso já aplicado aqui nessa condição. Ele já detecta esta condição antes mesmo de nós ativarmos aqui em revisão a proteção de planilha. Caso eu ative aqui a proteção de planilha, um clique no OK, não vou utilizar senha, planilha está protegida. Caso eu queira alterar qualquer uma dessas outras células, ele não permite, e somente aqui, agora eu quero utilizar o número 60 aqui. Enter, ali ele permitiu. Caso eu queira alterar o mês de referência, eu vou desproteger a planilha, vou selecionar esse intervalo novamente e vou dizer Ctrl 1, formatar célula, e vou pedir que ele bloqueie esse intervalo novamente. Ele está lá bloqueado e vou pedir agora para ele liberar o mês de maio e o mês de fevereiro. Seleciono esses dois intervalos e vou pedir Ctrl 1 e os dados estão lá. Vou pedir para desbloquear, um clique no OK e ele já converte automaticamente o intervalo em amarelo. Isso você pode estar fazendo o processo de leitura em qualquer célula. Como, por exemplo, eu posso estar solicitando isso usando a função cell diretamente em uma célula, onde eu posso estar fazendo indicativo pedindo Ctrl 1 nessa célula e vou pedir que ela fique desbloqueada. E vou solicitar lá, sinal de igual, a utilização da função cell. Utilizei o tab, vou pedir aqui o argumento proteger, ponto e vírgula, e fazendo referência a esta própria célula. Vou fechar e o indicativo está lá apontando que essa célula está com a resposta igual a 0, ou seja, essa célula não está com a condição de proteção ativada. Se formos para uma outra célula qualquer, e aqui ele não pintou de amarelo porque a formatação condicional não foi aplicada a esta célula, ok? Se eu indo até uma outra célula qualquer e pedindo novamente a função cell, solicitando o argumento proteger, ponto e vírgula, com referência à célula I8, que é essa que nós estamos utilizando, Enter, a resposta é 1, o argumento é 1, é a proteção de célula que está ativada. Ponto importante, se você solicitar a alteração do status, bloquear, ele não alterou o status, porque ele não fez a leitura novamente dessa condição. Eu preciso estar solicitando a condição do F9 para que ele altere o status, ou recalcular a planilha para que ele altere o status dessa condição. Voltando ao nosso PPT, visualizando o aprendizado dessa nossa videoaula, como nós podemos sinalizar de uma forma prática e rápida quais células estão disponíveis para edição dentro da sua estrutura de planilha ou de pasta de trabalho.
mesclando recursos do Excel com formatação condicional e o uso da função cell com o argumento proteger. E o que nós podemos estar fazendo de efeito prático na sinalização dos nossos usuários, para os nossos usuários de quais células efetivamente ele estará podendo editar naquele momento, entre outras ações. Agradeço a atenção dessa sua videoaula e nos encontraremos numa próxima. Obrigado.